gente, oi. Essa é a nossa videoaula sobre as aulas 6 e 7, né? Por que a gente vai falar de duas aulas hoje? Porque a função do primeiro grau e a função do segundo grau, elas são bem próximas, né? Tem algumas definições muito próximas entre uma e outra. Então, a gente vai falar das duas porque economiza tempo. Tem algumas definições que a gente vai falar na função do primeiro grau e vai retomar na função do segundo grau, né? Não vai necessitar uma explicação em cima daquilo de novo. Então, vamos lá. Na nossa aula, a gente vai começar falando de função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é uma função cujo maior grau ali no polinômio é 1. Né? A gente vai ter entre os elementos do domínio e os elementos da imagem uma relação de proporcionalidade, mas uma relação linear. Entre eles, então, se a gente variar um pouquinho em um, essa variação se continua. Então, vamos lá, vamos supor que se eu pego o elemento do domínio e vario de 2 e a imagem varia de 3, essa proporcionalidade se mantém em todos os elementos do domínio, a cada dois elementos que variar no domínio. Então, de 2 para 4, a imagem vai variar, por exemplo, de 3 para 6. De 4 para 6, a imagem varia de 6 para 9, e assim vai. Eu tenho ali uma relação de linearidade entre os elementos do domínio e os elementos da imagem. Aqui a gente tem a forma geral, né? A lei de formação de todas as funções do primeiro grau. Aqui nós temos, né, y igual a f de x, como a gente já viu, são dois nomes diferentes para a mesma coisa. A imagem é igual a ax mais b. O que é o a e o que é o b? O a ele vai ser o nosso coeficiente angular. Então, se nós olharmos aí para o gráfico da função do primeiro grau, esse gráfico aqui, nós vamos ter aqui um termo que nós vamos chamar de inclinação. A inclinação é o ângulo que a reta da função do primeiro grau forma. Como eu disse, é uma relação linear, então é uma reta que a função do primeiro grau ela manifesta graficamente. A gente pode desenhar a função do primeiro grau sempre como uma reta. Então, a inclinação ela é o ângulo que essa reta vai formar com o eixo x, né? Aqui nesse caso, eu tracei uma paralela e fiz os ângulos correspondentes. Então, aqui é a inclinação. A tangente da inclinação nos dá o a, nos dá o coeficiente angular da nossa reta, da nossa função do primeiro grau. E o b, ele é o termo independente ou coeficiente linear da nossa função. Né? Então, olhando aqui para o nosso gráfico, nós vemos o quê? A reta ela cruza o eixo y em um valor. Esse valor é o coeficiente linear ou o termo independente. Né? O termo independente ele é definido dessa forma. É o ponto onde a reta vai cruzar com o eixo y. Se cruza o eixo y, o x ali envolvido é zero. Então, b sempre vai ser igual a f de zero. Eu jogo ali x igual a zero na minha lei de formação. Eu acho o termo independente da minha função. E nós temos também uma segunda definição, uma terceira definição, desculpa. Uma terceira definição que é a definição de raiz. Raiz, ela é definida da seguinte forma: é o ponto, ou são os pontos, no caso da função do primeiro grau, é o ponto onde a reta vai cruzar com o eixo x. Nesse caso, é o ponto que tem imagem zero. Então, para a gente achar as raízes da nossa função, f de x é igual a zero, que é aqui, conforme a gente tem aqui no nosso desenho. Aqui o coeficiente linear, ou o termo independente, cruzando com o eixo y. Aqui o a, né, a tangente da inclinação. E aqui a nossa raiz. Nós temos também algumas classificações para a nossa função. A nossa função do primeiro grau ela tem algumas classificações que a gente pode usar. Primeiramente, desculpa, né? Tá tudo escrito já, porque eu tô regravando esse vídeo porque o primeiro ficou muito ruim, tá? Eu tava gaguejando demais.
Então já está tudo escrito, finjam que não tem nada escrito aqui e acompanhem o raciocínio. Então, aqui, ó, finge que não tem nada escrito, que vai ser uma surpresa quando eu falar o que que é. Por mais que já esteja escrito ali, vocês vão se surpreender quando eu falar o que que é. Tá? Vocês vão fazer cara de surpresa. Nossa senhora. Tá um pouco tarde. Eu sei. Mas eu vou continuar o vídeo. Então, aqui, nós temos aqui 3 retas, né? Uma reta verde, uma reta azul e uma reta roxa. Ou rosa. É a cor dessa caneta aqui. Nós vimos em aulas anteriores que tem como classificar a função em crescente, constante e decrescente. Esse tipo de classificação, quanto ao crescimento ou decrescimento da nossa função, é o único tipo de classificação que se aplica a todas as funções. Todas as funções do primeiro grau. Essa classificação e a classificação quanto à qualidade da nossa função. Se ela é sobrejetora, injetora ou objetora. Mas, nesse caso, né, a mais interessante de nós olharmos aqui é se ela é crescente, constante ou decrescente. Né? São 3 casos diferentes. Então, vamos lá. Em verde aqui a gente tem a função crescente. Né? Aqui que é crescente mesmo, o x aumenta e o y ele aumenta também. Ora, a inclinação dessa retinha aqui, ó, vocês podem ver, paralelo, né? É o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, eu vim aqui, ó, lá atrás, tracei uma paralela e correspondi os ângulos. Então, aqui, nós temos um ângulo agudo. A tangente de um ângulo agudo é sempre maior que zero. Nesse caso, então, ora, se a tangente do ângulo agudo é maior que zero, o A é maior que zero, porque o A é a própria tangente do ângulo agudo, o coeficiente angular. Então, para a função ser crescente, o coeficiente angular tem que ser maior que zero. Para a função ser decrescente, olha só, o x aumenta e o y diminui com o aumento do x. O ângulo aqui, a inclinação, ela é maior que 90 graus, é um ângulo obtuso. Sempre que a gente tiver um ângulo obtuso entre 90 e 180, a gente vai ter o quê? Ora, ângulos obtusos entre 90 e 180 geram tangentes negativas. Se a tangente é negativa, o coeficiente angular é negativo. Então a nossa função ela vai ser decrescente quando? Quando o coeficiente angular, quando o coeficiente angular for negativo, for menor que zero. E ela vai ser constante quando? Ora, observem que a função constante, a reta, ela é paralela ao eixo x. Se ela é paralela ao eixo x, a inclinação entre eles é zero. Né? Tangente de zero é zero. Logo, a gente vai ter que a função ela é constante quando quando o coeficiente angular for igual a zero também. Mas por que a gente está conversando sobre isso? Ora, pois, se a gente tem um gráfico, se a gente tem uma tabela dos valores do domínio da imagem, fica fácil a gente perceber quando vai ser crescente e quando vai ser decrescente. Agora, nós trabalhamos com funções sem saber, muitas vezes, o gráfico, sem saber, muitas vezes, uma tabela com os valores. A gente trabalha com ela simplesmente com a lei de formação. E a lei de formação ela é simplesinha. Né? Então a gente vai saber se a nossa função ela é crescente, decrescente ou constante, olhando para o coeficiente angular da nossa função. Né? Essa é uma forma de, pela lei de formação, nós conseguimos dizer se a nossa função ela é crescente, decrescente ou constante. Chique? E aí, nós temos como classificar nossa função também de outras formas. Né? Quanto à qualidade e quanto à paridade. Então, eu vou pegar aqui de volta o gráfico que a gente viu no comecinho. E olha só. Primeiro, quanto à qualidade. Né? Nós vamos ver que para cada x, nós temos
somente um y, né? Olhando daquela forma que a gente viu na sala de aula, para cada mano, para cada elemento do domínio, nós temos uma mina, um elemento da imagem. Então, cada mano está olhando uma mina só. Isso classifica a nossa função como injetora, né? Todos os elementos do domínio têm um e um só elemento da imagem. Eles se relacionam com um e um só elemento da imagem. E, se nós olharmos também, essa reta ela é infinita, né? Por isso é reta. É até redundante falar reta infinita. Reta não tem fim. Essa reta ela continua para cá e continua para lá. O que acontece? Por ela continuar para cá, ela continuar para lá, todos os elementos do domínio, infinitos elementos do domínio, vão se relacionar com infinitos elementos da imagem. Essa reta, a função do primeiro grau, ela sempre vai relacionar todos os elementos do domínio com todos os elementos da imagem, sem nenhuma restrição. Então aqui nós temos um domínio real, um domínio de números reais, e aqui nós temos uma imagem também de números reais, sem excluir nenhum valor, sem nenhuma ressalva. Então aqui a gente classifica a nossa função como sobrejetora. Todos os elementos da imagem se relacionam com pelo menos um elemento do domínio. Cada mina é olhada por um mano, no mínimo. Nesse caso, nós temos o quê? Cada mina sendo olhada por um mano e cada mano olhando somente uma mina. Todas as minas estão sendo olhadas por um mano e todos os manos estão olhando uma mina só. Então, a gente pode classificar a função como injetora e sobrejetora. Bijetora. E nós temos um caso especial que nos permite classificar a função do primeiro grau quanto à paridade. Né? Nem todas as funções do primeiro grau elas são pares ou ímpares. Né? Tem algumas funções cuja essa classificação não é pertinente. Essa classificação ela só se encaixa quando a gente fala de bissetrizes dos quadrantes, ou ímpares ou pares. Então aqui, né, na geometria analítica, a gente chama essa reta azul de bissetriz dos quadrantes ímpares. Né? Ela corta o primeiro quadrante e o terceiro quadrante. E a reta verde é a bissetriz dos quadrantes pares. Ela corta o segundo e o quarto. Não necessariamente precisa ser uma bissetriz. Eu estou falando nesse caso aqui, que é uma bissetriz. Parece que não é, o desenho tá horrível, mas finjamos que é uma bissetriz. Isso porque eu fiz o desenho para quadriculado ainda, consegui fazer errado. Mas finjamos que é uma bissetriz, né? Tá dividindo aqui o ângulo em dois, em 45 graus. Nós podemos ter também retas, né, de outras formas, né? Podemos ter uma reta assim, mas a classificação vale para elas também. Né? Eu falei da bissetriz porque é o caso mais simples. Então aqui, no caso, nós temos o quê? X positivo, y negativo, x positivo, y negativo, x positivo, y negativo, zero, origem do plano cartesiano, x negativo, y positivo, x negativo, y positivo, x negativo, y positivo. Chique. Então, se aqui eu tiver, por exemplo, um x igual a menos 1, a imagem dele, 1, por exemplo. Se for bissetriz é 1. E aqui, se eu pegar um valor de x positivo, 1, ele vai se relacionar com um valor menos 1. Ora, nesse caso aqui, o que nós temos? F de menos x é igual a menos f de x. Ou seja, a nossa função é uma função ímpar. Por quê? Eu inverti o sinal do domínio, inverti o sinal da imagem também. Vocês lembram lá da nossa classificação que uma função par é aquela que ela vai nos dar o quê? Ora, a função par, ela é a função f de x igual a f de menos x. Ou seja, eu inverto o valor do domínio, mas o valor da imagem se mantém o mesmo, ou positivo ou negativo. A função ímpar é o contrário. Eu inverto o valor do domínio, eu inverto o valor da imagem também. Nesse caso, eu inverti o valor do domínio, inverti o valor da imagem. Logo, é uma função ímpar. Quando a reta ela for bissetriz dos quadrantes pares ou ímpares, ou quando, né, num caso mais geral,
quando o termo independente for igual a zero, né? Porque se vocês perceberem, a reta aqui, ela passa pela origem. Ela cruza o y na origem. Zero. Né? Então, vamos lá. Vamos fazer um exercício. Né? O exercício, ele vai aparecer na tela agora, né? Ele vai aparecer aí. Não vai aparecer aqui escrito de novo. O exercício, ele diz o seguinte. Sabe-se que um carro roda 1 km para cada 3,4 litros de gasolina. Sabe-se ainda que o litro de gasolina custa R$ 2,90. Denotando a distância percorrida pelo carro por D, o gasto de gasolina em uma viagem por Q e o dinheiro gasto na viagem por D, desenvolva duas funções. Uma relacionando o gasto Q com a distância D e outra relacionando o custo D com o gasto Q. Com suas funções, calcule o custo hipotético de uma viagem de São José dos Campos para Lorena, aproximadamente 101 km. Então, o exercício ele nos fala o seguinte, né? Eu tenho um carro que ele vai rodar 1 km. Então, vou anotar aqui as informações. O carro roda 1 km com 3,4 litros de gasolina. Ou seja, para cada 3,4 litros gastos de gasolina, o carro vai rodar 1 km. E ele fala pra gente também que 1 litro de gasolina custa R$ 2,90. E aí, beleza. Ele falou pra gente aqui algumas letrinhas também que eu vou copiar aqui só. Ele falou pra gente que D é a distância. Ele falou pra gente também que Q é o gasto de gasolina, ou seja, quanta gasolina o carro aí vai consumir. Aqui a gente não está falando em dinheiro, a gente está falando em quantidade, em volume de gasolina. E Dzão, ele falou pra gente considerar como sendo o dinheiro gasto. Aqui sim, a gente fala em valores monetários, né? E aí ele pede pra gente desenvolver algumas funções aí, né? Ora, esse exercício ele é um pouco intuitivo, ele é mais intuitivo do que matemático. Ele fala pra gente que o carro ele roda 1 km com 3,4 litros, né? Ele pede pra gente desenvolver, pra gente escrever funções relacionando o gasto de gasolina Q com a distância D. Ora, a gente tem que 1 km ele faz com 3,4 litros, né? Ou seja, o fator de conversão que a gente vai ter aqui, né, vai ser o quê? Que o carro gasta 3,4 litros por quilômetro rodado. E aí a gente vai ter o quê? Ora, se a gente multiplicar pela distância aqui, a gente vai tirar esse quilômetro aqui. Vai sobrar só litro. Ou seja, que é a quantidade de gasolina, vai ser igual a 3,4 D. Essa é a nossa primeira função. A gente pode escrever também Q de D para mostrar que a nossa função ela depende da distância. Ela depende de D. Como assim, Felipe? Não entendi. Ora, o carro, vocês lembram lá, eu falei, a função do primeiro grau ela é linearmente proporcional. Beleza? Então, para cada quilômetro, o carro vai rodar 3,4 litros. O carro vai gastar 3,4 litros. Dupliquei. Para cada 2 quilômetros, ele vai gastar o quê? 6,8. 3 quilômetros.
11, 10,2. E assim vai, né? Nós temos aqui, então, uma relação linearmente dependente entre D e Q. Ora, se a quantidade de gasolina consumida, Q, vai sempre ser 3,4 vezes maior que a distância, Q igual a 3,4 D. E aí, beleza. Ele fala pra gente também desenvolver uma função que relacione o custo com o gasto de gasolina. Então ele falou pra gente que 1 litro de gasolina custa R$ 2,90. De novo aqui, 1 litro de gasolina custa R$ 2,90. Ou seja, o gasto de gasolina que ele vai ter vai sempre ser 2,9 vezes menor que o custo dessa gasolina. Então, o custo D ele vai ser igual a 2,9 vezes o tanto de gasolina que ele gasta. E aí vocês percebam, né? A gente entra de novo em função composta, porque a gente tem uma outra função que relaciona Q com D, né? Então a gente poderia aqui expressar também o custo da gasolina com a distância. Mas esse não é o foco do exercício, então a gente deixa de lado. E aí ele pede pra gente calcular o custo hipotético de uma viagem entre São José dos Campos e Lorena, em distância aproximadamente 100 km. Então a distância, para facilitar a conta, né? Está escrito lá 101 km, vamos considerar 100. A distância é 100 km. Calculando a distância, a gente vai ter o quê? Calculando a distância não. Calculando o gasto de gasolina, né? Q depende de D e D depende de Q. Dzão, no caso, depende de Q. Então vamos lá. De posse da distância, a gente consegue achar o gasto de gasolina, né? 3,4 vezes 100. Nesse caso é interessante notar que a distância está em quilômetro. Tem que estar em quilômetro por quê? Porque o nosso fator de conversão também está em quilômetro, está em litro por quilômetro, né? 3,4 vezes 100, 340 litros de gasolina, gastos ali. E o gasto monetário, né? 2,9 vezes 340. Ora, isso daí a gente determina como, né? Fazendo aqui, né? 2,9 vezes 340, todo mundo sabe, óbvio, é evidente, que é o quê? 986 reais. Logo, a pessoa para viajar de São José até Lorena, ela gastou quase R$ 1.000. É um carro, é um senhor de um carro beberrão esse negócio, né? Nossa senhora, imagina só gastar R$ 1.000 para viajar 100 quilômetros. É isso que nós temos no exercício. Né? Um exercício claro, hipotético. Nenhum carro, nenhuma pessoa em sã consciência vai gastar R$ 1.000 para viajar entre Lorena e São José. Né? Mas é um exercício para vocês entenderem o quê? Como trabalhar com funções do primeiro grau. Função do primeiro grau ela sempre vai ter uma relação de linearidade, de ser linearmente dependente do domínio da imagem, né? A imagem do domínio. E aí vamos para um segundo exercício, aparecer aí na tela também. Em determinada rodovia federal, a velocidade máxima que pode ser desenvolvida pelos veículos leves é 130 km por hora. Denotando por Dzinho a distância percorrida pelo veículo e por Tzinho o tempo de movimento à velocidade máxima, desenvolva uma função de distância versus tempo. Com sua função, calcule o tempo gasto por um carro
viajando a velocidade máxima entre duas cidades distantes 260 km. Calcule ainda o tempo gasto por outro veículo viajando a 50% da velocidade máxima entre as mesmas duas cidades e a razão entre o tempo gasto pelo primeiro carro e o tempo gasto pelo segundo carro. Então o exercício falou o que pra gente? Eu tenho dois carros. Um deles está andando a uma velocidade máxima na rodovia, né, que é 130 quilômetros por hora. E o outro, ele está viajando a 50% da velocidade máxima, que é o quê? 65 km por hora. Você tem que ver se é a velocidade do carro 1. Tem que ver se é a velocidade do carro 2. Bom, a gente conhece lá da física, né, aquela fórmula. V é igual a, nesse caso, é ΔS por ΔT. Mas como os dois estão saindo do mesmo ponto, eu vou considerar zero o S0, tá bom? Então, vamos lá, vai ΔS sobre ΔT. Delta é o quê? S menos S0 sobre T menos T0. Como eles estão saindo do mesmo ponto, da mesma cidade, eu vou considerar o S0 dos dois igual a zero. Então vai ficar aqui o quê? Velocidade é S sobre T. Ele quer que a gente faça uma função da distância percorrida pelo tempo. Então ele pede para a gente chamar a distância de D, né? Então vamos lá, V igual a D sobre T. Uma função de D em função do tempo, né? Então a gente passa o T para lá multiplicando, né? Vai ficar D igual a V vezes T. A gente pode colocar aqui de novo, D de T, né? E aí, beleza. Para o carro 1, a gente vai ter a seguinte função. D vai ser igual a 130 km por hora vezes T. 130T. E ele pede para a gente calcular o tempo de viagem à velocidade máxima, né, desse primeiro carro aí, 260 km por hora. Então, a distância para D igual a 260 km, eu vou ter 260 igual a 130T. T1, que eu vou chamar, né? T1, vai ser o quê? 260 dividido por 130. 2 horas. E para o carro 2, a gente vai ter D igual à velocidade dele, 65 km por hora, vezes o tempo. De novo, para D igual a 260 km, nós temos o quê? 260 igual a 65 T2. T2, ué, ele está andando a metade da velocidade. Claramente, ele vai demorar o dobro do tempo para chegar lá. 4 horas. E ele pede para a gente a razão entre os tempos gastos, né? Então a gente vai ter um tempo T1 dividido pelo tempo T2. T1 é 2, 2 é 4. A razão é meio. Tudo bem? Tudo jóia? Então vamos para o nosso terceiro exercício. Esse exercício ele é muito legal porque é um exercício onde você descobre, com dados do exercício, qual que é a lei de formação da função que a gente está estudando, né? Então, o exercício ele fala o seguinte na tela. Biólogos descobriram que o número de sons N emitidos por minuto por uma determinada espécie de grilos segue uma relação linear com a temperatura, T. Quando a temperatura é 20 graus Celsius, os grilos emitem 124 sons por minuto. E quando a temperatura é 28 graus Celsius, os grilos emitem 172 sons por minuto. Determine uma lei que relaciona a temperatura ao número de sons emitidos pelos grilos. Então, o que o tiozinho fala pra gente no exercício? Copiando aqui, ó. Que o N é o número de sons
que os grilos emitem por minuto. E que T é a temperatura. É aquele negócio, né? Ele falou pra gente o quê? Que os grilos, eles emitem determinado número de sons em um intervalo de tempo, em um mesmo intervalo de tempo, conforme a temperatura varia. Então, imaginem vocês que tem um grilinho ali, você vai esquentando, ele fala isso, você põe o grilo no forno, você vai esquentando o grilo, ele vai começar a emitir mais sons, provavelmente ele vai estar gritando, falando, para! Mas, né, ele vai morrer carbonizado, chega uma hora que ele fica quieto, então chega uma hora que não tem mais função, porque o grilo morre. Mas, considerando que o grilo seja imortal, seja um grilo assim que aguenta altas temperaturas, altíssimas temperaturas, conforme vai aumentando a temperatura, o número de sons que o grilo emite é maior, né? Ele fala pra gente que quando a temperatura... Aqui eu vou colocar T e N, né? Eu vou montar uma tabelinha. Ele fala pra gente que quando a temperatura é 20 graus Celsius, os grilos eles emitem 124 sons. E quando a temperatura é 28 graus Celsius, os grilos emitem 172 sons. Bom, e ele pede para que a gente encontre uma lei que relaciona a temperatura ao número de sons emitidos pelos grilos. Ou seja, ele quer que a gente encontre uma lei de formação N de T. Como que a gente faz isso? Ora, primeiro a gente admite que é uma função, que é uma dependência, que há uma dependência linear entre temperatura e número de sons. Então, N de T vai ser igual a vezes T mais B, né? Que é a forma geral da função do primeiro grau. E aí a gente tem aqui dois parzinhos de valor. A gente substitui lá. O primeiro fala que o grilo ele vai emitir 124 sons por minuto quando a temperatura for 20. E ele vai emitir 172 sons por minuto quando a temperatura for 28. Primeiramente, o que a gente percebe, né? Tem B nos dois termos, nas duas equações, né? A gente quer um sistema linear de duas equações e duas incógnitas. Então ele é plenamente resolvível, né? A gente vai ter aqui mais B e mais B. O que eu posso fazer? Subtrair uma equação da outra. Vai ficar o quê? Né? Esses B's aqui eles vão embora. 28A menos 20A, 8A. Isso daqui vai ser igual ao quê? Ora, fazendo contas aqui de cabeça, né? A gente vai ter o quê? 172 menos 124, 48. Logo, 8A vai ser igual a 48. Escrevi errado, desculpa. 8A é igual a 48. A é igual a 6. E aí, para descobrir o B, joga lá de novo. Né? A gente vai ter o quê? Vou escolher esse daqui de baixo que tá mais fácil de trabalhar. Né? A gente vai ter que 124 é igual a 20 vezes 6 mais B. 20 vezes 6, 120. 124 menos 120, 4. Logo, B igual a 4. Tcharam! Então, a nossa função que nos diz o número de sons que o grilo emite em função da temperatura vai ser o quê? N de T igual a 6T mais 4. Vamos fazer mais um exercício. O exercício ele fala o seguinte. Sabe-se que para gases perfeitos PV é igual a RT, em que P é a pressão apresentada pelo gás em atm, V é o volume ocupado pelo gás em litro, N é o número de mols do gás, R é a constante dos gases perfeitos, em atm litro por mol Kelvin, e T é a temperatura do gás em Kelvin. Ele fala que em uma transformação isobárica,
o volume e a temperatura se relacionam por uma função afim, ou uma função do primeiro grau, função afim e função do primeiro grau são a mesma coisa, são sinônimos, de reais positivos excluindo zero a reais positivos excluindo zero. Ora, como a gente está trabalhando com temperaturas em Kelvin, o domínio ele pode ser zero? Pode ser zero, mas é uma temperatura muitíssimo baixa. E na escala Kelvin a gente não tem as temperaturas negativas, né? Então a gente exclui as temperaturas negativas, né? Porque não existem na escala Kelvin, e o zero absoluto. Por isso, R positivos excluindo zero. Da mesma forma o volume, né? Não tem volume nulo e nem volume negativo. Então a gente pode escrever a temperatura e o volume em uma função afim na forma V igual a alfa t mais beta. Com relação a essa função, a taxa de variação e o valor inicial correspondem respectivamente a. Então, ele fala taxa de variação. A taxa de variação nada mais é que coeficiente angular. É um outro nome para o coeficiente angular. Então, basicamente, ele nos deu aí o seguinte problema. Ele fala pra gente que PV é igual a nRT. E ele fala que a gente consegue transformar isso daqui em uma função linear. Alfa t mais beta. Como assim? Ora, a gente vai então isolar o volume e deixar ele em função da temperatura. Então, o volume aqui isolado, eu pego essa pressão, passo para cá, dividindo. Volume vai ser nr sobre P vezes T. Chegamos na resposta. Ora, a gente compara. Quem está multiplicando o T aqui? nr sobre P. E aqui? O alfa. Logo, a gente tem que alfa é igual a nr sobre P. Quem que eu estou somando na minha função aqui? Zero. E aqui? Beta. O beta é igual a zero. Então, olhando ali no nosso exercício, nós temos aí nr zero, nr menos P. Não. Ora, nr sobre P e zero. Letra E de escola. Tudo bem? De função do primeiro grau, eu acho que chega esses exercícios, né? Já foram bastantes exercícios aí pra gente fazer. E o vídeo está começando a ficar grande. Então a gente agora vai partir para a segunda parte da nossa aula, que é a parte de função do segundo grau. Essa parte aqui não estava no primeiro vídeo, então a gente vai fazer ela juntos. A função do segundo grau, ela vai seguir o mesmo esquema da função de primeiro grau. Né? A função do segundo grau ela vai ter também uma forma geral e também vai ter um jeito de você calcular as raízes. Só que como a gente aumenta um pouco a complexidade, a gente aumenta o tamanho da expressão, a gente aumenta também a complexidade dos problemas, né? Então, a função do segundo grau, a gente vai estudar também a parte de... A gente não fala em crescimento e decrescimento, a gente fala em sentido da concavidade, né? E a gente vai estudar também a existência das raízes da função, as condições de existência das raízes da função do segundo grau e valores máximos e mínimos da função do segundo grau. Então vamos lá. Na função do segundo grau, a gente também tem uma forma geral. A função do segundo grau ela tem esse nome por quê? Porque a função do segundo grau, eu acho que eu já falei função do segundo grau umas 500 vezes desde que eu comecei a falar função do segundo grau, mas enfim. A função do segundo grau, ela tem como maior expoente, como maior grau, um termo x de grau 2 elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter aqui na função do segundo grau a seguinte forma geral. Y igual a f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa daqui vai ser a nossa função do segundo grau. Né? E aí, mesma coisa, mesmos nomes.
termo independente. Né? O nome que se mantém aqui é esse daqui é o nome que vocês precisam saber, termo independente. E como que a gente calcula as raízes, né, da função do segundo grau? Se vocês lembrarem lá dos polinômios, né, a gente vai ter um teorema chamado teorema fundamental da álgebra, que diz o quê? Que o grau do polinômio é igual ao número de raízes que ele tem. Função do primeiro grau tem grau 1, tem uma raiz. Função do segundo grau tem grau 2, tem duas raízes. Então aqui a gente vai ter o quê? Que f de x é igual a zero também para calcular as raízes. Mas essas raízes a gente vai calcular de que forma? Como que a gente vai calcular essas raízes? Ora, essas raízes a gente calcula por Bhaskara. Né? Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai ser a fórmula que nós vamos usar para calcular as raízes da nossa função do segundo grau. Então, aqui nós temos um jeitinho aqui, um gráfico que mostra mais ou menos como é a nossa função do segundo grau. Esses dois pontinhos aqui são os pontos onde a raiz, falei o nome já. Onde a função cruza o eixo x. Onde cruza o eixo x a gente chama de raiz. E aqui embaixo a gente tem um ponto que é um ponto notável, onde que a gente não tinha na função do primeiro grau. Esse ponto a gente vai chamar de vértice da função do segundo grau. Por que isso? Aqui a gente percebe que a função aqui ela está decrescendo, 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 decrescendo. Passou pelo vértice, ela começa a crescer. O vértice é um ponto que a gente chama de ponto de inflexão da nossa função do segundo grau. É o ponto onde o sentido de crescimento dela muda. Então, se ela for uma função, né, uma função com a concavidade para cima, né, essa boquinha é o que a gente chama de concavidade. Então, é ela que ela vai ser a nossa referência na hora de falar de função do segundo grau, a concavidade. Né, escrever ali que a boquinha da função do segundo grau, né, essa boquinha aqui, é a concavidade. A concavidade na nossa função do segundo grau, ela sempre vai nos dizer, né, o crescimento da nossa função. Ela sempre vai nos dizer, para onde a nossa função está indo, né, para onde ela está virada. Não ficou muito bom. Mas quando a concavidade da nossa função é para cima, o vértice ele sempre vai estar para baixo. Então a gente vai falar que a nossa função do segundo grau ela assume um valor mínimo. E quando o vértice está para baixo, assim, com a boquinha para baixo, o vértice está para cima, então ele assume um valor máximo. A gente vai ver depois isso daí com mais clareza. E aí, José, como que o negócio funciona? Ora, da mesma forma que a gente viu com função do segundo grau, a gente vai com função do primeiro grau, a função do segundo grau também pode ser classificada da seguinte forma. Só que a classificação ela muda e eu não vou explicar por que dessa classificação. Porque envolve já cálculo integral e diferencial. Né? Isso daqui a gente fala, né? Usando a regra da segunda derivada, que provavelmente vocês não devem conhecer. Então, a concavidade da nossa função ela sempre vai estar para cima, com a boquinha para cima, quando o A for maior que zero. Quando o A for maior que zero, concavidade para cima. O que quer dizer a concavidade para cima? Que primeiro a função decresce, passa pelo vértice e volta a crescer. E quando a boquinha é para baixo, quando a concavidade é para baixo, o A ele é menor que zero. Nesse caso, a concavidade para baixo tudo bem? Então, quando a concavidade for para cima, o A maior que zero,
Quando a concavidade for para baixo, é menor que zero. A única diferença é que com a concavidade para cima, a função decresce, depois cresce, e com a concavidade para baixo, a função cresce, depois decresce. Só isso que vai mudar na nossa função do segundo grau. E aí? A nossa próxima classificação, eu vou falar um pouquinho para vocês da fórmula de Bhaskara, que é um pouquinho necessária. Então, a fórmula de Bhaskara, né? Vocês lembram? Eu tenho a nossa função aqui para calcular as raízes, né? Como que eu posso calcular as raízes? Então, o cálculo das raízes da nossa função do segundo grau. Eu tenho, então, a fórmula de Bhaskara, né? A gente tem aqui o y igual a x² mais bx mais c. E eu quero calcular as raízes, então isso daqui é igual a zero. A gente cai numa equação de segundo grau. A gente resolve por Bhaskara. Ah, mas por que Bhaskara? Não pode ser um produto? Pode ser um produto também quando A for igual a 1. Mas é mais fácil quando A é igual a 1. Mas eu sempre uso a fórmula de Bhaskara porque ela resolve qualquer equação de segundo grau, né? Ela não tem uma limitação. E é em cima da fórmula de Bhaskara, em cima do delta, que a gente vai classificar as raízes da nossa função. Então, na fórmula de Bhaskara, a gente tem o delta, né? b² menos 4ac. E o x é definido como sendo menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O que acontece? Ora, a gente vai ter 3 classificações relacionadas com o delta, que são essas daqui que vão aparecer aqui do lado. Qual que é a diferença, né? A função ela tem 2 raízes, uma raiz e nenhuma raiz. Ora, a primeira função ela tem 2 raízes reais e distintas. Nesse caso, o delta ele é maior que zero. Ué, mas como assim? Se o delta for maior que zero, esse termo aqui também vai ser maior que zero. Logo, eu vou ter menos b mais alguma coisa que é maior que zero, menos b menos alguma coisa que é maior que zero. Vai dar diferença nas raízes, porque esse termo ele vai ser maior que zero. Esse segundo termo aqui, em azul, a segunda parábola aí, a gente fala que ela tem 2 raízes reais e iguais. O delta é igual a zero. Ué, mas por que isso? Como assim? Se o delta for igual a zero, esse termo aqui não existe. Ele é igual a zero também. Raiz de zero é zero. Então fica que x é igual a menos b mais ou menos zero sobre 2a. As duas raízes da minha equação, elas vão ser as mesmas. Percebam, eu tenho 2 raízes. Eu continuo tendo 2 raízes, mas essas 2 raízes são iguais. Por isso, da boquinha aqui, ó, do vértice, né? Só cortar em um ponto o x. Ele vem aqui dar um beijinho, né? E nesse último caso, a gente não tem raiz. Então, não tem raízes reais. Por que não tem raízes reais? Quando que não tem raízes reais? Quando delta é menor que zero. Por quê? Não existe raiz de número negativo quando a gente fala no conjunto dos reais. Existe quando a gente começa a falar em números complexos. Mas aí, teorema das raízes complexas e tudo mais não é com a gente. É em polinômios. Então, só escrevendo aí do lado. Quando o delta é maior que zero, a gente está falando em 2 raízes reais e distintas. Em azul, quando a gente fala em delta
igual a zero, a gente está falando em duas raízes reais e iguais. E quando a gente fala em verdinho que o delta é menor que zero, a gente fala em nenhuma raiz real. Chique? Bom, então aqui está o cálculo das raízes, como a gente calcula as raízes da nossa função do segundo grau. E tem um último ponto, que são as coordenadas do vértice. Como que nós vamos calcular as coordenadas do vértice? Ora, se a gente olhar aqui no nosso gráfico, a coordenada x do vértice, ela se aproxima da média aritmética das raízes, né? Então, como que a gente vai calcular a coordenada x? Então, o x do vértice eu vou chamar de xv. Como que a gente calcula o x do vértice? Ora, x do vértice ele vai ser igual à média aritmética das raízes. X' mais x duas linhas sobre 2. Como a gente está falando de equação do segundo grau para calcular as raízes, o x' vai ser o quê? Menos b mais raiz de delta sobre 2a. E o x duas linhas? Menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tudo isso aqui sobre 2. Percebam vocês que raiz de delta menos raiz de delta, né? Eles estão sobre o mesmo denominador. Então eu posso cortar. E menos b e menos b. Ora, fica que o x do vértice é igual a menos 2b sobre 2a dividido por 2. Mantenho aqui em cima, divido pela de baixo invertida. Multiplico pela de baixo invertida. 4a. Simplificando, o x do vértice vai ser igual a menos b sobre 2a. Então, só lembrando, o x do vértice é a média aritmética das raízes. Eu faço a média aritmética das raízes, eu encontro o x do vértice. E agora, para calcular o y do vértice. Ora, vocês lembram lá que a forma geral da função do segundo grau é y igual a x quadrado mais bx mais c. E aí? Ora, o y do vértice é o valor da imagem que se relaciona com o x do vértice. Logo, o y do vértice vai ser igual a x do vértice ao quadrado mais bx do vértice mais c. E aí? A gente substitui. Y do vértice vai ser igual a vezes menos b sobre 2a ao quadrado mais b vezes menos b sobre 2a mais c. Y do vértice, portanto, vai ser o quê? A vezes b quadrado sobre 4a quadrado menos b quadrado sobre 2a mais c. O y do vértice ele vai ser o quê? Multiplico aqui b quadrado sobre 4a menos b quadrado sobre 2a mais c. Tirando o mínimo múltiplo comum, a gente chega no quê? Que o y do vértice ele vai ser igual ao mínimo múltiplo comum, o MMC é 4a, né? B quadrado menos de 4a
De 2a para 4a eu preciso multiplicar por 2. 2b quadrado mais 4ac, né? Aqui é como se fosse 1. De 1 para 4a, preciso multiplicar por 4a. b quadrado menos 2b quadrado menos b quadrado mais 4ac sobre 4a. Isso daqui lembra alguma coisa? Lembra, né? Se eu colocar assim por, sei lá, eu quero porque eu acho bonito. O menos em evidência vai ficar b quadrado menos 4ac sobre 4a. Né? Tá comendo aqui. B quadrado é aqui. B quadrado menos 4ac sobre 4a. Negativo. B quadrado menos 4ac é o delta, né? Então, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Show de bola. Então, como um resuminho, a gente tem o quê? Que o x do vértice nós calculamos como menos b sobre 2a e que o y do vértice nós calculamos como menos delta sobre 4a. E para que isso daqui serve? Serve para o seguinte, ó. Quando nós tivermos uma função do segundo grau com a concavidade para cima, aqui, vocês veem o quê? O vértice, ele é o menor valor que a imagem pode assumir. Toda a imagem está acima dele. Ou seja, quando o A for maior que zero, ou seja, quando a concavidade estiver voltada para cima, o vértice ele vai ser uma coisa que nós chamaremos de ponto de mínimo. E quando o vértice ele for assim, ó, quando a função tiver a concavidade voltada para baixo, o vértice ele assume o ponto máximo de imagem. Acima dela, eu não tenho nenhuma imagem. Toda a imagem da minha função está para baixo. Então, quando o vértice, quando o A for menor que zero, ou seja, a concavidade da minha função estiver voltada para baixo, a função ela há de assumir um ponto de máximo. Um ponto de mínimo e um ponto de máximo da imagem. A imagem é máxima e a imagem é mínima nessas determinadas condições, né? Então, agora vamos para os nossos exemplos. Da mesma forma, né, o exemplo vai aparecer aí na tela para vocês. E é o seguinte. O exemplo ele fala o seguinte, ó. Gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Se a potência P em watts que certo gerador lança em determinada malha elétrica é dada pela relação P igual a 20I menos 5I², onde I é a intensidade da corrente elétrica em amperes, determine a potência para uma corrente de 3 amperes, a potência lançada pelo gerador pode assumir um valor máximo ou mínimo, né? Justifique. E determine o valor máximo ou mínimo da potência e a corrente para essa potência. Então, ó, primeiramente, vamos copiar os dados do nosso exemplo, né? Do nosso exercício. Ele fala pra gente que potência é igual a 20 vezes I menos 5I². E ele pergunta pra gente depois
a potência para uma corrente de 3 amperes. Ora, se I for igual a 3 amperes, eu substituo ali. P de 3 é igual ao quê? 20 vezes 3 menos 5 vezes 3 ao quadrado. 20 vezes 3, 60. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9, 45. Logo, P de 3 é igual a 15 watts. Simples, né? Essa daqui é a alternativa A. B. A potência lançada pelo gerador pode assumir um valor máximo ou mínimo? Bom, vamos ver aqui, ó. A nossa função ela assume um ponto mínimo quando a concavidade é para cima, ou seja, quando A é maior que zero. A nossa função assume um ponto de máximo quando A é menor que zero, quando a concavidade é para baixo. Aqui nós temos um A igual a quanto? Um A igual a menos 5. A é o termo que acompanha o termo quadrático da nossa função. O que acompanha o negócio ao quadrado, por assim dizer. Então, menos 5 vezes o negócio ao quadrado. Então, o nosso A é menor que zero. Logo, a concavidade é para baixo. Logo, a função ela tem um ponto de máximo. Lógico que a gente não vai justificar um negócio assim, né? Não vai deixar desse jeito. A gente fala, a função assume um ponto de máximo, pois a concavidade dela é voltada para baixo. Simples. E qual que é o valor máximo e mínimo da potência e a corrente para essa potência máximo e mínimo? Ora, P máximo vai ser o quê? P do vértice. P do vértice é o quê? O P é a imagem. Então, o P que a gente está falando é o Y. E o Y do vértice é menos delta sobre 4A. O delta, ele vai ser o quê? B quadrado menos 4AC. O B da minha função é 20. 20 ao quadrado menos 4 vezes A. O A que é o A que é menos 5. E o C que é 0. Então esse termo todo aqui vai embora, porque eu não tenho termo independente na minha função. Então, nós temos aqui 220 ao quadrado, 400. Ô louco! Então, o y do vértice vai ser igual a menos 400. Dividido por 4 vezes A, que é menos 5. Bom, 4 vezes menos 5, menos 20. 400 dividido por menos 20, 20 watts. 20 watts é o valor de máximo da minha função. De potência máxima. Né? E o x do vértice é menos b sobre 2a. Desculpa. Então, o x do vértice vai ser igual a menos 20 sobre 2 vezes menos 5. Menos 10, menos 20. 2 amperes. Logo, se tratando de um exercício discursivo, né, a gente precisa escrever. Eu vou deixar indicado aqui, mas vocês escrevam aí, né? A potência máxima que o gerador pode lançar é... A potência máxima que o gerador pode lançar é 20 watts e a corrente que gera essa potência máxima é 2 amperes. Então, P máximo é igual a 20 watts e I máximo é igual a 2 amperes. Não que o I seja máximo, mas o I para gerar a potência máxima. Né? O I ele ainda pode aumentar, pode ser 3, 4, 5, mas aí a potência ela volta a diminuir. Né? Eu estou chamando de I máximo, mas é o I do vértice que eu estou querendo dizer. Né?
Tudo bem? Show de bola. O segundo exercício, então. Nesse segundo exercício, o tiozinho fala, né? O retângulo de ouro dos gregos é um retângulo especial, em que valem as relações entre comprimento C e largura L. Ele deu aí a equação, né? C sobre L igual a L sobre C menos L. A proporção áurea pode ser observada na natureza, nas obras de arte e nas construções. Por exemplo, o templo grego Partenon tem suas medidas apoiadas na proporção áurea. Se considerarmos C igual a 1, uma das raízes da equação resultante é chamada de número de ouro. Aí ele pergunta, qual é esse número? Isso daí é só para aplicar a fórmula de Bhaskara, basicamente, né? Então vamos lá. Ele deu pra gente que C sobre L é igual a L sobre C menos L. Ele pede pra gente calcular o L para ser igual a 1. Então vai ser 1 sobre L igual a L sobre 1 menos L. Multiplicando em cruz, vai ficar o quê? Que L quadrado é igual a 1 menos L. L ao quadrado mais L menos 1 é igual a 0. Aí a gente calcula, né? O delta desse negócio. O delta desse bagulho aí vai ser o quê? Menos B, B2, desculpa. 1 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso nos dá 1 mais 4. 5. Logo, o L vai ser igual, agora sim, menos B, mais ou menos raiz de 5 sobre 2 vezes A. Daqui a gente tira um L' igual a menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E um L duas linhas igual a menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Esse segundo valor ele não convém para a gente, porque como estamos falando de medidas, não tem como ser um valor negativo, né? Não existe medida negativa. O primeiro já faz sentido, né? Porque raiz de 5 com certeza é maior que 1. Então, fazendo aí de cabeça a raiz de 5, né? Todo mundo é obrigado a saber a raiz de 5. 2,34, obviamente, menos 1 dividido por 2. Nós temos aí a razão áurea, 0,62. Então, esse exercício, basicamente, é só para que vocês apliquem a fórmula de Bhaskara para lembrar o que é. Tudo bem? Terceiro exercício. Aí na tela, um exercício de uma linha bem simples, bem resumidinho. Para que valor de k o valor mínimo da função, o valor mínimo da função f de x igual a x quadrado menos 6x mais 3k é 3. Bom, quando a gente fala só em valor mínimo, a gente está falando sempre do y do vértice, né? Porque o x não assume o valor mínimo ou máximo, né? Então nós estamos falando do y. A imagem assume um valor mínimo. Então f de x, ali a função que ele deu, f de x é igual a x quadrado menos 6x mais 3k. E ele quer saber o valor desse k de modo que o y do vértice seja igual a 3. Então vamos nós. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Então vai ser o quê? Menos b quadrado mais 4ac sobre 4a. Substituindo ali, o b é menos 6. Então vai ficar menos 6 ao quadrado mais 4 vezes a vezes c. C é o quê? 3k sobre 4a. 4 vezes 1. Isso tudo aqui vai ter que ser igual a 3. Menos 6 ao quadrado, 36. Então vai ficar menos 36 mais 12k sobre 4 igual a 3.
Passando 4 para cá, multiplicando. Menos 36 mais 12k é igual a 12. Passo 36 para lá somando. 12k é igual a 48. Passo 12 dividindo, k é igual a 4. Então, quando o k for igual a 4, o valor mínimo dessa função é 3. Simples, né? Show de bola. A maioria dos exercícios é de aplicar esse tipo de regra, né? Não tem muito o que falar, né? A maior aplicação da função do segundo grau é em cálculo de valor máximo e mínimo. Tem alguns exercícios que eles são como aqueles da função do primeiro grau, que a gente tem que achar a lei de formação. Mas aí é a mesma coisa. A gente tem 3 pontos, 3 equações, 3 variáveis. A gente consegue resolver perfeitamente. Próximo exercício aí na tela. Determine m de modo que a função f de x igual a m mais 3x² mais 8x menos 1 assuma valor máximo igual a 3. Né? A pessoa que fez esses exercícios, ela adora o valor 3, né? Porque tem 3 em tudo quanto é canto. Então vamos lá. F de x é igual a m mais 3x² mais 8x menos 1. E ele quer saber o valor de m para que a função assuma um valor máximo igual a 3. Então, o y do vértice seja igual a 3. De novo, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Substituindo os valores, né? Vai ficar o quê? Menos b² mais 4ac, substituindo as equações, desculpa, sobre 4a. E agora sim, substituindo os valores, vai ficar o quê? b² menos 8 ao quadrado mais 4 vezes a vezes c dividido por 4a. Isso tudo igual a 3. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 64 menos 4m menos 12 dividido por 4m mais 12. Isso daqui tudo igual a 3. Passa 4m mais 12 para lá multiplicando, né? Lembrando que isso daqui tudo é o denominador. Então eu passo isso daqui tudo para lá multiplicando. Não só o 4, não só o 12, não só o m. O 4m mais 12. Então vai ficar menos 64 com menos 12, menos 76, menos 4m. Isso tudo aqui igual a 3 vezes 4, 12m, mais 36. Passo o 36 para lá, passo isso daqui para cá, vai ficar menos 76 menos 36 igual a 12m mais 4m, 16m, menos 76 menos 36, 112 menos 112 é igual a 16m. 112 dividido por 16, 7. Logo o m é menos 7. Para que a função ela tenha valor máximo igual a 3. Tipo, sei lá, tô em dúvida. A gente substitui o m ali, ó. Primeiro a gente já vê que a função tem de fato um valor máximo, né? Porque menos 7 mais 3 dá menos 4. A negativo com cavidade para baixo, valor máximo. E aí vocês fazem as contas todas de novo em cima desse valor de m, menos 7, para comprovar que está certo. Mais um exercício aí na tela. Esse exercício é legal porque ele é uma aplicação, né? Não é só conta, tem um fundamento. Uma região retangular tem perímetro igual a 40 metros. Quais devem ser as dimensões do retângulo para que a área seja máxima? Bom, então eu tenho aqui uma região retangular que eu vou, sei lá, eu tenho uma base x e uma altura y. E a área desse negócio
vai ser igual a xy. Só que aí vocês veem, a área é uma função de duas variáveis? Como assim? O x pode variar, o y pode variar também. Só que ele fala pra gente que o perímetro é 40. O perímetro vai ser x mais y mais x mais y, né? A soma dos lados. Isso tudo aqui igual a 40. Então, 2x mais 2y é igual a 40. Dividindo tudo por 2, x mais y é igual a 20. Eu posso isolar algum dos dois. Eu vou isolar o y porque eu gosto mais do x. O x é bonitinho. Então, 20 menos y. E substituo na fórmula ali de cima. Logo, a em função de x vai ser igual a 20 menos x vezes x. Logo, 20x menos x quadrado. E ele pede para a gente o valor de área máxima. Quais devem ser as dimensões do retângulo para que a área seja máxima? Ora, ele quer as dimensões do retângulo. Logo, ele quer saber o x do vértice que proporciona uma área do vértice. Aqui vocês percebam, no outro exercício eu queria saber só o y do vértice, porque ele perguntava qual é o valor mínimo da função. Ele me dava o valor mínimo e perguntava lá o m e o k. Nesse caso aí, ele quer saber as dimensões que proporcionam uma área máxima. Então, nesse caso, eu estou falando do x e do y, eu não estou falando mais do a. Eu quero que a área seja máxima, mas eu não quero saber o valor. Eu quero saber o valor das dimensões. Então, aqui, convém que a gente calcule o x do vértice, menos b sobre 2a. Substituindo, menos 20 sobre 2 vezes menos 1. Menos 20 sobre menos 2. 10 metros é o valor do x de área máxima. O x, 10 metros, ele vai me dar o quê? Um y, lembrando que y é igual a menos 20x, 20 menos x. O y vai ser 20 menos 10. O y vai ser 10 metros também. Logo, o negócio é um quadrado. O quadrado é um retângulo de área máxima. Muito bem. Então, as dimensões do retângulo, eu escrevi retângulo, mas por favor desconsiderem, são 2 horas da manhã. Tá? O retângulo de área máxima são 10 metros por 10 metros. E de fato, né, o perímetro continua sendo 40. Tudo bem? Próximo exercício. O próximo exercício está aí na tela para vocês, né? Um exercício do Enem de 2014. Um professor, depois de corrigir as provas de sua turma, percebeu que várias questões estavam muito difíceis. Para compensar, decidiu utilizar uma função polinomial f de grau menor que 3 para alterar as notas x da prova para notas y igual a f de x da seguinte maneira. A nota 0 permanece 0, a nota 10 permanece 10 e a nota 5 passa a ser 6. A expressão da função y igual a f de x a ser utilizada pelo professor é, copiando aqui os dados que ele deu pra gente, perdi a caneta, aqui achei a caneta preta, a nota 0, então x e f de x. A nota 0 permanece 0, 5 sobe para 6 e 10 permanece 10. O que a gente pode dizer disso? Não tem uma linearidade, né? Então o que? Aqui variou 5. Aqui, ó, de 0 para 5 variei 5, daqui para cá variei 6. Se houvesse uma linearidade, eu variaria 5 daqui para cá, e aqui variaria 6 também, variaria 4. Então quer dizer que não é uma função do primeiro grau. Como ele fala que é uma função necessariamente de grau menor que 3, y é igual a x quadrado mais bx mais c. É uma função do segundo grau.
E aí, beleza. A gente vai precisar achar o A, o B e o C. Ele quer saber a função que o professor usou para calcular as notas. Então, para x igual a 0, eu vou ter que A vezes 0, mais B vezes 0, mais C é igual a 0. Logo, C é igual a 0. Então, a gente já tira dali todas as respostas, né, todas as alternativas que dão pra gente uma função linear e todas as alternativas que dão pra gente um termo independente. Não tem. Para x igual a 5, nós vamos ter o seguinte: 25a mais 5b igual a 6. Primeira equação que nós temos aí. Para x igual a 10, nós vamos ter o quê? 100a mais 10b igual a 10. Então aqui nós temos um sistema de duas equações e duas variáveis. Eu vou multiplicar essa daqui de cima por menos 2. Eu recaio, né, em menos 50a, menos 10b, menos 12. Somo as duas. Vai ficar o quê? 50a, o 10b vai embora. Menos 12 mais 10, menos 2. O a é igual a menos 1 sobre 25. E o b? Ué, a gente joga lá. Como 25a mais 5b é igual a 6, a gente substitui. Fica 25 vezes 1 menos 1 sobre 25 mais 5b é igual a 6. Isso daqui, menos 1 mais 5b é igual a 6. 5b é igual a 7, não está fazendo o vídeo. b é igual a 7 quintos. Então a gente tem aqui que a nossa função y vai ser igual o f de x vai ser igual a x quadrado mais bx mais c. Quanto que é o a? Menos 1 sobre 25x quadrado mais 7 quintos x mais 0. A alternativa A de amor, A de Aline. O próximo exercício aí na tela. A temperatura T de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento, T igual a 0. Aí varia de acordo com a expressão Tzão de T igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400 com Tzinho em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então tá. A trava ela só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Né? Ele deu para a gente a função T de T igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400. E ele pede pra gente o tempo mínimo para que a gente possa abrir o forno depois que ele é desligado. O que o exercício fala pra gente, né? O exercício fala que a trava ela só é liberada quando o forno ele atinge 39 graus Celsius. Ou seja, o tempo mínimo de espera é o tempo até o forno atingir 39 graus Celsius. Né? Então, vamos lá. – 39 graus Celsius é a temperatura. Vem aqui nesse lado, né? 39 igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400. Passa isso daqui para lá, passa daqui para cá. 400 menos 39, 361. T quadrado sobre 4 igual a 361. 361 vezes 4, T quadrado é igual a 1444. Raiz de 1444.
38 minutos. Alternativa D, de delícia. Show de bola. Show de bola. Próximo exercício. Aí vai aparecer na tela para vocês. Um exercício aí da Unicamp. Um jogador de futebol chuta uma bola a 30 metros do gol adversário. A bola descreve uma trajetória parabólica, passa por cima da trave e cai a uma distância de 40 metros da sua posição original. Se, ao cruzar a linha do gol, a bola estava a 3 metros do chão e a altura máxima por ela alcançada esteve entre... Aqui, né, nós temos o tiozinho chutando, olha só. O tiozinho chuta a bola e ela descreve uma trajetória parabólica, né? Ele fala que a bola ela estava a 3 metros do chão quando ela passava por cima do gol, né? Isso. Quando cruzou a linha do gol, a bola estava a 3 metros do chão e ela caiu a 40 metros do rapazinho que chutou. E ele pergunta pra gente a altura máxima da bola. O que a gente pode fazer? A gente pode assumir que o eixo X é aqui e o eixo Y é aqui pra cima, né? E aí, beleza. A gente acha a equação que descreve essa parábola que a bola fez. Como assim? Ora, eu vou assumir que o rapazinho, ele estava no ponto x igual a 0. E aí, aqui vai ser o ponto x igual a 30 e aqui vai ser o ponto x igual a 40. Certo? Muito bom. Eu tenho aqui 3 pontos. 0, 0, né? Porque a bola foi chutada daqui. Então, cruzou o x igual a 0, y igual a 0 ali. Chegou aqui em x igual a 0, y igual a 0. Em x igual a 40, y igual a 0. Então, eu tenho aqui 3 parzinhos, né? X igual a 0, y igual a 0, que é onde o jogador está. X igual a 30, y igual a 3, que é quando a bola cruza a linha do gol. E x igual a 40, y igual a 0, que é quando a bola cai. De novo, né? Função do segundo grau, ax² mais bx² mais c, né? Então, a nossa função vai ser essa. Ax² mais bx mais c. X igual a 0, y igual a 0. Eu vou ter que 0 é igual a c, ou seja, não tem termo independente. X igual a 30, y igual a 3, então 3 vai ser igual a 900A mais 30B. E x igual a 40, y igual a 0. 0 vai ser igual a 1600A mais 40B. Tudo bem? E aí nós fazemos conta, né? O B, ele pode sumir se eu multiplicar a equação de cima por menos 4 e eu multiplicar de baixo por 3. E aí eu chego em duas equações, né? Vai ficar menos 120B menos 3.600A igual a menos 12. E aqui embaixo 120B mais 4.800A igual a 0. Somo as duas equações, 4.800 com 3.600, 1.200A.
igual a menos 12. O A, ele vai ser o quê? Menos 12 sobre 1.200. Dividindo em cima e embaixo por 12, eu tenho que A vai ser igual a menos 1 sobre 100. E o B, a gente substitui ele, ó, como 120... aqui. Poderia usar dali também, mas ali está mais complicado, né? Como 1.600, eu vou usar essa daqui porque está igualado a zero, né? Economiza um pouco nas contas. 1.600A mais 40B é igual a zero. 1.600 vezes menos 100 sobre menos 1 sobre 100 mais 40B é igual a zero. Corta aqui, corta aqui. Menos 16 mais 40B é igual a zero. B vai ser igual a quê? 16 sobre 40. Né? 16 sobre 40, se eu dividir por 8, 2 quintos. Então, nós temos aqui a seguinte função. Né? A função é ax², mais bx mais c. Eu vou ter 1a igual a menos 1 sobre 100. x² mais 1b, 2 quintos de x. Aí, eu calculo o quê? A altura máxima, a altura é o y. Y do vértice, né, que é o que ele está pedindo, vai ser igual a menos delta sobre 4a. Menos delta é menos b² mais 4ac sobre 4a. O b é 2 quintos, então menos 4 sobre 25. Menos 4 mais 4ac é zero, por quê? O c é igual a zero. Dividido por 4a, menos 4 sobre 100. Simplifico. Vai ficar 100 sobre 25. 100 sobre 25. 4 metros. E aí ele dá aqui pra gente algumas alternativas, né? Aí na tela pra vocês de novo. 4,1 e 4,4, 3,8 e 4,1, 3,2 e 3,5, 3,5 e 3,8. A única que se encaixa no intervalo aí, que o 4 metros se encaixa no intervalo, é a B. B de bola. B de belíssima alternativa, belíssima escolha. Bom, gente, por hoje é só. Eu vou fazer um vídeo só resolvendo exercícios aí de equação do segundo grau, de função do segundo grau e função do primeiro grau. E aí a gente começa na nossa aula 8, inequações de primeiro e segundo grau. Aí a gente vai dar uma olhadinha nas inequações de primeiro grau, nas inequações de segundo grau, nas inequações produto e nas inequações quociente. É uma coisa bem rápida, bem legal de se ver. E a gente vai estudar um pouquinho também das equações redutíveis e equação do segundo grau. Né? Então, equações biquadradas e equações irracionais. Tudo bem? Tudo jóia? Muito bom, galerinha. Por hoje é só. Desculpem aí as gaguejadas que eu dei no meio do vídeo, é que eu realmente estou com um pouquinho de sono. E desculpa também pelo vídeo ter ficado muito grande, que é um assunto bem extenso, que tem várias opções assim para ser trabalhadas. Mesmo assim, o vídeo com 1h40 de duração não deu para abordar todos os tipos de exercício que nós podemos ter em equação do segundo grau, nem em função do primeiro grau. Mas nós abordaremos aí, se houver necessidade. Tudo bem? Então, show de bola aí, gente. Obrigado aí pela atenção. Boa noite.